Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso curso, né, de especialização em ensino de filosofia. Quem não é do curso, né, também sinta-se acolhido e acolhida, né, e quem sabe, né, numa próxima seleção, né, a gente recentemente teve a oferta e um segundo edital, né, que tínhamos algumas vagas disponíveis, né, e provavelmente ainda esse ano teremos um outro ingresso, né, então fica o convite para cursarem conosco, né, o ensino de filosofia, né, que é um curso que, na verdade, trabalha a partir do ensino de filosofia, né, mas ele tem como, digamos assim, o objetivo trabalhar metodologias e o desenvolvimento de habilidades e competências, né, a questão da... trabalhamos também a neurociência da aprendizagem, então apesar de ser um curso voltado para o ensino de filosofia, né, o nome do curso é esse, mas na verdade a gente trabalha a partir do ensino de filosofia, né, tendo o ensino de filosofia como um ponto de partida, mas que nos possibilita pensar várias outras áreas, né, para atuar a partir do ensino, então, de várias outras áreas, e também para utilizar em vários outros contextos que não apenas o de ensino, né? Então, é um curso que a gente pretende que ele tenha essa proposta, né, que ele se propõe a isso, né, a trabalhar numa perspectiva de habilidades e competências, de conhecimentos acerca da neurociência, e a questão da aprendizagem, como o nosso cérebro aprende, a trabalhar também a parte da filosofia dos conhecimentos filosóficos como propedêuticos, né, para outras áreas do conhecimento. Então, a gente tem trabalhado nessa perspectiva, né, para que justamente ele seja um curso abrangente e que possa atender de uma melhor forma, né, os interesses da comunidade, né, dos nossos alunos e das nossas alunas que vêm cursar conosco, né. Boa noite para quem está chegando, né. O pessoal está dizendo que alguns já estavam no outro link. Sim, a gente sabe, a gente teve um probleminha no link anterior, né? Eu só estou falando de forma geral, tá? Não comecei ainda a fala, digamos assim, a proposta para a aula de hoje, porque eu estou justamente aguardando o pessoal que está migrando de lá do outro link, tá bem? A gente está fazendo, né, essa transmissão e optamos, como o curso é à distância, né, dar início, né, já essa semana no curso, mas vocês devem saber que a universidade está com as atividades presenciais suspensas, né, e por conta disso a gente está não tem, o prédio não está aberto, a gente não está utilizando, né, então ninguém está, né, então a gente, por exemplo, eu estou fazendo da minha casa, né, essa live com vocês, então a gente teve alguns probleminhas com o link anterior por conta disso, né, por ter que estar usando o canal e outras questões, né, que esse momento acabou demandando, tá? Mas a gente achou importante que a gente fizesse ainda que fosse dessa forma, né, e quem acompanhou hoje nas redes sociais viu que a gente fez um pedido, aí um apelo para o pessoal se inscrever no nosso canal, né? Então, se vocês ainda que estão participando ainda não se inscreveram, a gente pede que se inscrevam, por gentileza, né? Porque quanto mais inscritos, a gente tem outras funcionalidades, né? Outros recursos que o YouTube vai disponibilizando e vai nos permitir um melhor atendimento, né, das demandas do curso. Então, eu hoje vou conversar com vocês, né, um pouco sobre
a gente estava divulgando nas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp, mas não tem um canal oficial do curso ainda, né? O professor Juliano do Carmo, que é o nosso coordenador, vai providenciar uma página, né? Uma página para a gente do curso, né? Do curso de ensino de filosofia, para que a gente possa se comunicar melhor, né? Divulgar o curso também. Mas, então, se vocês ainda não se inscreveram no nosso canal, eu peço que depois, né, dê aquela passadinha, se inscreva, ative o sininho, né, para que a gente possa ter esses recursos disponíveis e poder estar fazendo, né, as nossas aulas nesse momento, que a gente não sabe por quanto tempo, né, através do YouTube, tá? Então, acho que a gente pode, do curso, né, em nome do nosso coordenador, do professor Juliano do Carmo, né, dar as boas-vindas a vocês, né, sejam os que ingressam no curso como nossos alunos, aqueles que já são nossos alunos, né, eu sei que a gente tem um grupo aí, a turma que já que entrou, que não é desse ingresso, né, de 2020, mas de ingresso anterior, de 2019, né, dos ingressos anteriores, a gente tem algumas pessoas que estão participando, né, então eu também gostaria de dar as boas-vindas, né, essa aula, então, marca o nosso início de 2020, né, o início deste semestre, e fui incumbida pelo professor Juliano do Carmo de acolhê-los, né, e dizer da nossa alegria de ter tantos inscritos, né, e também da nossa, do pessoal que já é aluno ou que está concluindo, né, a gente é uma turma que já concluiu o curso, que a gente tem alguns comentários positivos, né, de que o curso atende a proposta, que realmente Aia, né, Esteio, não sei, Novo Hamburgo, com certeza não vou conseguir nomear todos que o pessoal tá conseguindo acompanhar. Sim? Travando? Deixa eu ver aqui o cabo. Vamos mexer no cabo, é tecnologia. Vamos lá. Santana do Livramento, né? Sapiranga, nós temos aí, pessoal. Deixa eu ver quem tá. O Renato tá colocando, travando a transmissão. Deixa eu ver, vamos lá. Santana do Livramento, né? A gente, antes eu fazia uma outra aula que também por vídeo, né? E comentava com os meus alunos que isso precisa ser feito um estudo, né? Algum pesquisador tem velocidade da internet, né? A gente e o YouTube também tem um pouco de muita gente usando a rede, é verdade, né? No celular está melhor que no computador. Tem isso, né? A questão da transmissão, né? Que varia não só da nossa internet aqui, mas da internet de vocês, né? A Débora está perguntando, sim, nós temos uma plataforma, Débora, os novos alunos vão entrar numa nova plataforma, né? A questão toda é que nesse momento, né, a gente ainda, o professor Juliano já encaminhou um e-mail pedindo para vocês, né, que nós, como estamos com essas atividades paradas, né, e os funcionários também, né, então nesse período estão em isolamento, a gente ainda precisa de todo o cadastro
de todo o cadastro de vocês para poder disponibilizar o acesso à plataforma, né? Então, claro que a gente tem um número grande de pessoas acessando também, né? Um pouco é isso, mas infelizmente, se não for possível acompanhar, né, o vídeo depois vai ficar disponível. Então, acho que eu vou começando, porque senão eu vou ficar aqui muito tempo explicando o que está acontecendo, né? E o importante é que a gente possa falar, né? Então, a gente agora já vai começar, né? Vou começar a falar para vocês, então vou dizer para vocês que a internet, né? Teve alguém que me disse que é 240 mega de internet, pois é, aqui também, né? A gente sabe que o pessoal diz que entrega isso, né? Se entrega, a gente não sabe, né? Mas são muitos acessos, eu acho, e muita gente usando a internet, né? Nesse período, né? Ainda mais à noite. Mas eu vou começar, porque senão a gente vai ficar eu vou ficar aqui explicando a situação e a gente não vai avançar, né? E se ficar muito difícil de acompanhar, né, o vídeo, a gravação vai ficar completa. Então, depois eu sugiro que quem não conseguir acompanhar possa voltar, né? O link vai estar disponível no canal e vai poder acompanhar, tá? Dá para sair, mas dá para tentar sair e voltar, que às vezes melhora, né? Eu acho que é isso, um pouco, né? Quem entrou no ao vivo, de repente sai e volta, né? Que vai conseguir. O pessoal acho que está fazendo isso, porque a gente já tem uma queda no número de pessoas conectadas, tá? Aqui também a internet é para funcionar, mas né, eu até coloquei no cabo para não ter problema, tá? Sim, o computador ligado no cabo, né? O Eduardo está dizendo, sim, o computador está ligado no cabo, né? Então, vamos lá. Pessoal, seguimos, né? A gente sabe aí que a gente está num período diferente, né? Que tem muita gente em casa e muita gente acessando a internet, em todas essas questões, tá? Mas quem não conseguir assistir ao vivo, fica aí o convite para assistir o vídeo depois, tá? Já antecipadamente a gente já pede desculpa, tá? Queria, então, sem mais delongas, né, dizer que a gente agradece a participação, agradece o interesse, né, de vocês no curso, a participação, né, o fato de vocês estarem cursando conosco, quem é aluno, né, das boas-vindas, então, para os novos, para os que já estão, né, agradecer a participação dos egressos também, e das demais pessoas que se interessaram pela temática, né? Então, o tema hoje que eu vou conversar com vocês, né, não é nenhuma palestra, é uma conversa mesmo, um bate-papo, que a gente vai falar sobre... a gente vai falar, então, sobre o título, né, que eu dei para essa conversa, da transposição didática ao design thinking, né, no ensino de filosofia. O que eu vou tratar com vocês? Eu vou tratar de algumas propostas que eu tenho trabalhado tanto no ensino superior, né, tanto com as minhas turmas, que são dos cursos de filosofia, né, na licenciatura e no bacharelado em filosofia, a metodologia, que alguns já devem ter ouvido falar, né, que é o design thinking. Então, que não é uma metodologia de ensino, faz parte das metodologias ativas, né, mas é uma metodologia, né, uma proposta que vem lá do design, como o próprio nome diz, né, design, que é a forma, né, de pensar, digamos assim, utiliza quando está criando um produto, tá? E essa proposta, então, né, eles tornam o design thinking pensamento visual, tá? E é uma metodologia que tem, digamos assim, 3 princípios, né?
é centrado, então, totalmente centrado no ser humano, tá? Então, a gente trabalha centrado no ser humano. A gente tem alguns filósofos, mas tem uma filósofa contemporânea, né, Edith Stein, que trabalha o conceito de empatia, tá? Então, a gente também se utiliza da empatia, né? E o terceiro princípio é a questão da cooperação, tá? Então, trabalha com a questão da equipe, do trabalho em equipe, do trabalho, né, da relação intersubjetiva, então, do ser humano com o trabalho em equipe, pensando no ser humano, no outro ser humano, para quem a gente está produzindo algo, né? E o que é essa produção? Bom, a gente tem um problema, né? Esse ser humano, esse outro, né, tem um problema, e a gente vai tentar encontrar possíveis soluções ou uma solução para esse problema. Tá? E essa solução não é a solução que nós, que estamos tentando resolver o problema, achamos que é a mais adequada. É uma solução daí centrada no outro, né, que faz uso então da empatia desses e da para a filosofia também da alteridade, né, de se colocar no lugar do outro para poder pensar possíveis soluções para esse sujeito. Então ele tem algumas etapas que eu vou conversar com vocês, mas esses são os princípios do design thinking, né? Então, como que essa questão do pensamento do design começa a ser aplicada, então, para trabalho em equipe? Algumas empresas têm usado, né, pensamento para trabalhar com questões de gerenciamento, gestão de pessoas, né? Até que ele também chega na educação como uma metodologia ativa da educação, tá? Para ser usada na educação. Mas como que ele chega, então, na filosofia, né? Eu não sei se alguém mais usa na filosofia, mas eu tive contato com design thinking e como na filosofia a gente tem um longo debate, inclusive dentro desse próprio curso, né? A gente tem uma disciplina, inclusive, que trabalha, né, problemas filosóficos, né? A gente trabalha com problemas, né? Então, tem uma proposta de trabalhar a partir de problemas a filosofia. A gente consegue trabalhar também utilizando essa metodologia. Foi a partir disso que eu pensei em trazer o design thinking para o ensino de filosofia, né? Comentando, né, sobre as aulas. Agradeço pelo carinho, né, Annelise? E sim, a gente então trabalha, uma das disciplinas que eu trabalho no curso é a transposição didática, né? Então, quando eu penso a questão de utilizar o design thinking no ensino de filosofia, e vou explicar como isso poderia ser feito, eu penso também a questão da transposição didática, tá? Então, já falei de forma um pouco geral, né? O que é o design thinking, para quem não conhecia, né? Se é o primeiro contato. Então, vou falar um pouco também da questão da transposição didática. Talvez vocês não estejam familiarizados com esse termo, né? Transposição didática, né? A transposição didática, ela não é a didática propriamente dita, né? E por isso que ela tem esse nome, transposição, né? Transpor, ir além, né? Além da didática, né? A gente tem aí a didática que surge já lá com Comênios, né? E a tentativa de, digamos assim, ensinar tudo a todos, né? Era essa a proposta do Comênios quando ele escreve a Didática Magna, né? Ensinar tudo a todos. E de que forma eu faço isso? Que o professor trabalhe menos, né, e o aluno aprenda mais, né? Então, o professor ensine menos e o aluno aprenda mais. Esses eram, digamos assim, os princípios, né, o foco da didática, lá da Didática Magna, quando surge com Comênios. O que a gente trabalha, então?
né, na transposição didática. Se a didática estava preocupada com um método, né, uma forma de ensinar, de que forma eu vou ensinar para o meu aluno e que método ou que fórmula eu vou utilizar para que eu tenha que ensinar menos e o meu aluno aprender mais, tá? Pensando na perspectiva de que existia uma fórmula correta, uma forma de fazer isso que poderia ensinar tudo a todos, a gente verificou, né? Na prática, então, e quem é da área da educação, já é professor ou professora, né? Sabe disso, né? Que a gente não consegue, né? Felizmente, né? Ou infelizmente, ensinar tudo a todos, né? Eu particularmente acho que é felizmente, né, que a gente não consegue ensinar tudo a todos, né? E até porque isso é uma questão antropológica, né, que é próprio tudo a todos, tá? Nós não também não somos capazes de aprender tudo, né? Então, porque somos sujeitos, né? Somos seres inacabados. Estamos sempre aprendendo, temos capacidade de aprendizagem, uma capacidade de aprendizagem infinita, inclusive, né? Só é finita no momento que nós chegamos ao fim, né? Porque nós temos condições de aprender a vida toda. Né? Desde o momento que nascemos até o momento que morremos, estamos aprendendo. A didática não conseguiu, pelo menos como o Comênio pensou, né, dar conta disso, tá? E por vários motivos, mas eu vou colocar alguns, né? Eu já disse, a questão do inacabamento do ser, né? Então, nem o professor é um sujeito perfeito, nem o aluno, então não tem condições, digamos assim, de que a gente consiga, né, aprender e ensinar tudo, né? Não vamos conseguir, embora Hegel, né, um filósofo que vocês provavelmente terão contato em algum momento do curso, né? Pelo menos en passant, vão, ou talvez já tenham até ouvido falar dele, né? Achava que a gente era capaz de chegar ao saber absoluto, tá? Mas não somos, tá? Não chegaremos a isso, tá? O pessoal tem algumas, só vou fazer um parênteses, tem algumas pessoas colocando, né, no chat sobre a questão dos pilares do design thinking. Eu vou retomar depois, não se preocupem, caso não tenham conseguido ouvir ali no momento da instabilidade, tá? Então, a gente não consegue, tá? A didática nenhuma, por melhor método nenhum, tá? Por melhor que seja, tá? A gente vai tentar, e com certeza os professores e as professoras tentam isso o tempo todo, né? Mas para alguns funciona, para outros não, justamente por conta disso, que não é possível atingir todos a todo tempo, tá? E com relação a tudo, tá? Só que a didática, ela estava muito centrada na questão do método, tá? E na forma que eu ensino, tá? Uma metodologia de ensino. Como que eu vou, desde que, se tem alguém aí do curso normal ou do magistério, né? Que tenha feito magistério, me corrija se eu estiver errada, né? Mas tinha algumas aulas de didática um tempo atrás, não sei se ainda hoje, no magistério, no curso normal, que ensinava, inclusive, quanto de espaço a gente tinha que usar entre uma linha e outra, né? Quando escrevia no quadro, para que o aluno pudesse visualizar, enfim, era muito assim metódico e técnico, tá? Como se a gente conseguindo atender aquilo, isso não significa que a gente não deva tentar, pelo contrário, a gente deve daí sempre ficar tentando atingir todos, sabendo que não vamos, mas a tentativa é sempre válida. Nós precisamos, né, tentar de outras formas, né? Deixa eu ver, o Marcelo está perguntando se somos seres inacabados. Sim, mas há sempre uma relação de assimetria. Existem, né, como já diz Paulo Freire, saberes diferentes,
tá? Eu tenho alguns saberes que não é simples professora, isso se constituiu, né? Eu me constituo enquanto professora a partir das minhas experiências, das relações que eu estabeleci com colegas, com professores, com aprendizagem, né? Com os cursos que eu fiz, enfim, tem várias e várias coisas que me constituíram a professora que eu sou hoje, né? E talvez principalmente, né? Talvez não, com certeza, né? Isso se dá a partir dos processos de socialização, tá? Então, das relações sociais que são meus alunos, são pessoas que também me ajudam a me constituir enquanto professora, né? Eu aprendo também com os meus alunos, assim como eu espero que eles também aprendam comigo. Há uma troca, né? Se eu estou numa condição diferente, estou numa condição diferente, estou lá, né, nessa condição que sobre um determinado assunto eu tenho um pouco mais de conhecimento que eles, né, mas somente nisso, me parece, né, eu acho que a relação professor-aluno é e deve ser uma relação horizontal, né, e quem aí já foi meu aluno ou acho que pode falar dessa relação de como eu me relaciono com os meus alunos e, enfim, com as pessoas com as quais eu trabalho, né? Então, eu acho que é uma relação horizontal nesse sentido. Claro que a gente tem, assim como também, eu não estou, digamos, nessa linha, né, com relação a todos os conteúdos, né, eu vi que aí tem uma ex-colega da graduação, né, a, a Ana Paula, né, que já se manifestou aí no chat, e eu digo para ela, né, que ela trabalha a área de lógica, né, e eu digo para ela que a lógica e língua inglesa são duas coisas que eu não gosto porque eu não aprendo e não aprendo porque não gosto, né? Então, se a gente for comparar o meu conhecimento com relação à lógica com o conhecimento dela, daí nós não estamos numa linha de horizontal, digamos assim, com relação à questão do conhecimento nesse conteúdo em específico, né? A Ana Paula tem aí muito, muito mais experiência, né, do que eu, da mesma forma, né, e conhecimento nessa área do que eu, que nem o nosso coordenador, o Juliano, né, diz que as pessoas, algumas pessoas, né, essas pessoas acho que deveriam também ser estudadas, né, gostam de filosofia analítica e lógica, né, Ana Paula, Juliano, né, não sei como que as pessoas conseguem gostar dessas coisas, mas tem pessoas que gostam, né, então, eles têm muito mais conhecimento nessa área do que eu, assim como provavelmente um de vocês aí tenha muito conhecimento em relação a algum outro tema que não seja acadêmico da área da filosofia, né? Na área de vocês que eu não tenho. Então, eu acho que essa coisa de dizer que há uma assimetria depende de qual é o ponto de referência, né? E daí eu lembro lá, quando eu estava no ensino médio, eu tinha um professor de física que dizia, né? Eu acho que não há nenhuma assimetria, né? A relação, aliás, deveria ser essa de, não sei se simétrica, mas de sinergia, né, entre professor e aluno, eu acho. Mas, então, essa questão de ter um método, uma técnica que propiciasse ou garantisse a aprendizagem não existe, né? Não existe essa questão de uma técnica que vá nos garantir a aprendizagem, tá? Então, o que a gente faz são tentativas, né? E não existe receita pronta, né? Daqui a pouco a gente compartilha a experiência, sim, né? Então, professores vão falar da sua experiência e daqui a pouco, até a minha própria experiência que eu tive com uma determinada turma, né? Eu trabalho também filosofia contemporânea, por exemplo, eu trabalho de uma forma com uma turma,
se eu quiser trabalhar aquela mesma forma com outra turma, às vezes não funciona. A mesma atividade daqui a pouco não funciona. Uma mesma atividade para uma mesma turma funciona para alguns e para outros não, né? Já disse o Deleuze aí, tem um vídeo no YouTube, se vocês quiserem procurar, né? O pessoal já, quando ele responde a questão lá, o P de professor, ele vai fazer um comentário que acho que é de 1 minuto no vídeo com relação à aula, né? Então, se vocês botarem Deleuze e aula no YouTube, vocês vão achar esse videozinho curto. E ele diz que a aula é matéria em movimento, né? Algumas pessoas despertam, outras não. Por que umas despertam e as outras não? A gente não sabe. Vão despertar algum dia? Talvez. A gente não sabe, né? O Freire, né, que apesar que às vezes não, né, ultimamente tem sido um pouco injustiçado, não que eu acho que ele seja o salvador do mundo, né, mas também não é o culpado de tudo. O Freire já falava a partir de uma perspectiva fenomenológica, que é a perspectiva da fenomenologia, que eu trabalho filosofia contemporânea, hermenêutica e fenomenologia são as áreas que eu sou especialista, digamos assim, né? As que eu mais especialista, não é que eu saiba demais, né? Mas é as que eu mais estudo, pelo menos, né? O ser especialista em filosofia significa que a gente se dedica mais a estudar, né? Agora, se dedicar a estudar também não garante que aprenda, né? Que é o tema da nossa aula. Então, a gente estuda mais. Então, eu estudo mais fenomenologia e hermenêutica. E o Freire vai trazer muitos conceitos a partir de Husserl, que é o pai da fenomenologia. Inclusive, ele cita o Husserl nos livros. E quando ele diz que alguns vão despertar. Por quê? Porque vai ser significativo para esses sujeitos. Vai chamar atenção. Para outros, não. Né? Porque, por exemplo, né, nós estamos aqui... o Augusto está dizendo ali, né? Gente, eu não vou conseguir... eu não vou conseguir aqui, digamos... responder todas as questões, tá? Mas algumas vão me chamando a atenção, eu vou tentando responder, tá? O Marcelo está dizendo, sim, mas essa relativização dos saberes diferentes é o que os alunos buscam nos diferentes níveis de escolarização, né? E na academia, existe um lugar mais assimétrico e hierárquico do que um PPG? Marcelo, eu vou concordar contigo em termos, eu acho que há assimetria e há lugares, né? E essa questão, e daí eu acho que é isso, tá? O Bourdieu fala, né? E como a pessoa se relaciona, não tem a ver se ele está no PPG, se ele dá aula no PPG, se ele estuda na pós-graduação ou não. Eu acho que tem muito a ver com o hábito do sujeito, assim, né? A gente tem algumas coisas que são nossas e da forma que a gente vai se constituindo. E se eu chegar, por exemplo, num PPG para dar aula, eu vou continuar sendo a Adriane, né? Acho que vai transformar. Ainda que na medida do possível, vai ter algumas coisas que eu vou ter que me adequar, porque senão eu não vou ter o hábitos do PPG, né? Talvez eu até seja, em algum momento, olhado e dito assim, a Adriane nem parece professora do PPG, né? Como eu tenho certeza que algumas pessoas possam dizer ainda hoje, a Adriane nem parece professora da universidade, né? Porque, tipo, da forma que a gente se relaciona. Mas eu acho que isso tem muito a ver com a questão do sujeito e não com o lugar que ele está, a posição que ele ocupa. Porque eu já tive colegas, não nessa universidade, mas, né, felizmente, mas eu já tive colega, professor, tá, que não me cumprimentava na sala dos professores, porque achava que eu não tinha doutorado. Daí um dia, conversando com um colega, ele ficou sabendo, mas ela é doutora, daí ele veio me cumprimentar e se desculpou por não ter me cumprimentado antes. Porque ele não, e ainda se desculpou dizendo, tu me desculpa,
que eu não te cumprimentei, eu achei que tu não era doutora. Quer dizer que, então, se eu não fosse... Eu só tinha direito de ser cumprimentada por ele porque eu tinha doutorado, né? Então, tipo, e isso não tem a ver... Ele não era professor do PPG. E não tem a ver com ser professor de PPG, nem com ser professor. Eu acho que tem a ver com o ser humano, né? Então, a única coisa que eu consegui dizer para ele é: não se incomode, pode continuar sem me cumprimentar, né? Porque é o tipo da coisa que é tão absurda que a gente não pega até a gente desprevenido, né? Mas é isso, né? Não tem essa questão, né? Da hierarquia disso, de um título, né? O que é um título? E daí, de novo, hoje eu estou só citando os filósofos e ainda bem que são da história contemporânea, né? Mas Foucault diz, né, que o que é um título, né? É só um pedaço de papel. Então, na verdade, eu acho que tem a ver com o sujeito, tá? Mas essas questões, então, de que a didática, então, ela não consegue atingir o seu objetivo, pelo menos aquele objetivo que era quando ela surgiu, tá? Mas a didática é importante porque ela vai dizer dessas condições, de algumas garantias que a gente precisa ter, garantias no sentido de posicionamento, de utilização de metodologias, de técnicas que podem vir a favorecer, né? E alguns estudos mostram realmente que favorecem, né, a aprendizagem, mas não garantem, porque o problema está nesse termo de achar que garante, né? Possivelmente os alunos e as alunas aprendam, né? Mas não necessariamente, né? E daí eu fazer referência na Paula, viu? Que pelo menos isso eu aprendi de lógica, né? Que possibilidade não é necessidade, tá? Então, eles possivelmente aprendam, mas a gente não necessariamente eles vão aprender, né? A gente não tem essa garantia, tá? Talvez sem didática pior fique, né? Mas ela não vai garantir. Agora, a gente não está falando de didática, a gente está falando, ou pelo menos tentando falar, né? Tentando começar a falar sobre transposição didática. E eu disse que o que é transposição? O termo transpor é ir além, né? Então, transposição didática, ela vai surgir na França, tá? Com o Chevalier, e ele cria esse termo e até a forma, a preocupação, vai teorizar sobre isso para o ensino da matemática, tá? E depois a transposição, então, vai ser utilizada em outras áreas, eu acho que muito pouco ainda utilizada, pelo menos de forma, assim, objetiva, trabalhada nos cursos da forma que eu penso que, de uma forma mais direta, para que o estudante, principalmente o licenciado, né, aquele que está em formação para ser docente, possa compreender, tá? Essa questão, então, do que ela se propõe, que mudanças ela traz em relação à didática, tá? Não é mais um método, não é uma técnica, tá? O que eu faço na transposição didática? Eu tenho que pegar esse saber, né, que é um saber científico, né, um saber que eu tenho contato na academia, na universidade, né, seja lá na graduação ou na pós-graduação, eu tenho conceitos, né, científicos, enfim, né, ou se a gente quiser da filosofia, conhecimento filosófico, né, a filosofia não gosta muito de entrar nessa coisa de ser ciência, né, então a gente tem conhecimentos filosóficos dos quais a gente vai ter contato lá nas teorias dos filósofos, tá? Mas eu não posso pegar esse conhecimento filosófico, tá, que eu tive lá na graduação, tá, na minha licenciatura, e tentar ensinar ele exatamente como ele está lá para o aluno do ensino fundamental ou do ensino médio, tá? Por quê? Bom, porque aquele aluno não vai conseguir compreender ele,
tá? E por quê? Porque existe a assimetria, que o colega perguntou. Não, é que tem uma coisa que Vygotsky já falava, né, que é da ZDP, vocês devem lembrar, Zona de Desenvolvimento Proximal, tá? Então, ele diz o quê? Que as crianças e nós, seres humanos, vamos aprendendo, assim, do simples para o complexo, tá? Por exemplo, e daí eu uso esse exemplo, eu tento fazer uma transposição didática sobre esse conceito, usando o exemplo do andar de bicicleta, né? Não sei se vocês sabem andar de bicicleta, né? E se conseguem recordar de quando andaram de bicicleta, né, pela primeira vez, ou do processo de aprendizagem para aprender a andar de bicicleta, tá? Quase, se vocês não tiveram esse processo, se não foi assim para vocês, né, talvez vocês conheçam alguém que tenha sido e recordem disso, né? Por exemplo, para mim não foi assim, mas eu lembro que, por exemplo, para minha irmã foi um processo parecido. Ela teve uma bicicleta, né? Devem já provavelmente conhecem, né? Que isso é de conhecimento, digamos assim, do senso comum, né? Todo mundo conhece, não precisa ser expert em bicicleta para saber que tem bicicletas para crianças, né? Que tem as rodinhas auxiliares, tá? A minha irmã, ela não sabia andar de bicicleta, então ela ganhou uma bicicleta com aquelas rodinhas auxiliares. E ela começou a andar com aquelas rodinhas auxiliares. Depois de um tempo, foi possível, né? Os meus pais perceberam que ela já conseguia ter um pouco de equilíbrio e já tinha aprendido como funcionava a bicicleta. Então, eles foram lá e tiraram uma rodinha, deixaram só com uma, que daí ela não caía, né? Mas ela tinha aquela rodinha de apoio, mas ela já tinha avançado um pouco, digamos assim, né? Ela já não precisava das duas. Então, tiraram uma rodinha. Depois de um certo tempo, eles perceberam o quê? Que ela conseguia se equilibrar e aquela rodinha auxiliar nem era quase utilizada, estava ali, né, sem utilidade. Então, eles retiraram a segunda rodinha e ela conseguiu andar de bicicleta, né, sem as rodinhas auxiliares. O que isso aconteceu? Bom, teve um processo, aí ela aprendeu primeiro a subir na bicicleta, aprendeu que tinha que pedalar para a bicicleta andar, aprendeu a se equilibrar em cima da bicicleta, até chegar, então, foi por etapas, devagar, do simples até o mais complexo. O que era o mais complexo? Conseguir se equilibrar, ela conseguisse, mas a maioria das crianças não conseguem, tá? Se eu pegasse uma bicicleta, né, sem rodinhas auxiliares, ou ela nem conseguisse aprender, porque daqui a pouco ela ia tentar 2, 3 vezes, ia cair, ia ralar o joelho, ia se machucar, e ela já ia ficar com algumas restrições quanto a isso, né? E não ia conseguir, então, mais, ou não ia se interessar mais por adquirir esse conhecimento, né? Então, né, quando a gente não está fazendo a transposição didática, pegar um conhecimento científico ou acadêmico, filosófico, né, e fazer essa transposição para transformar ele num saber escolar, né, em algo que vai ser ensinado lá na escola. Se a gente não faz isso, tá? É o mesmo que a gente pegar uma bicicleta sem as rodinhas e entregar para uma criança que mal aprendeu a andar e querer que ela ande na bicicleta sem cair, né? Saia pedalando, correndo, ou daqui a pouco até pedalando e sem usar as mãos, né? Que não sei se vocês andaram de bicicleta, mas eu lembro que conseguir pedalar, se equilibrar, né? Controlar a bicicleta e não usar as mãos, bah, era um show. Esse era top bicicleta hoje, né? Conseguir se equilibrar, pedalar, controlar a bicicleta, não usar as mãos e ainda empinar a roda da frente, né? Agora, pense em pegar essa complexidade, né, e querer que uma criança lá, que mal faz poucos anos que aprendeu a andar, que mal consegue se equilibrar, né? Então, porque faz pouco tempo que aprendeu a andar, e a gente sabe disso, né? Que as crianças levam um tempo para conseguir, para ter essa noção também, né? De lateralidade e de se colocarem.
querer que ela saia fazendo tudo isso, tá? Desculpem. Então, não é possível, tá? Então, às vezes, a gente comete esse equívoco porque não faz essa transposição didática, tá? O pessoal lá da escola estadual está perguntando, Souza Lobo, né? Alguma coisa de Descartes? Vou pedir licença para vocês, vou tomar um chimarrão. Eu acho que eu estou falando demais, já tá. Então, essa questão, né, de pular etapas, né, que a gente fala, não é que exista uma etapa, digamos assim, relacionada um pouco do que a escola tradicional, não é que todo o processo está equivocado, tá? Mas a gente sabe que há um processo de evolução, sim, cognitivo da criança, né? E de algumas capacidades cognitivas que vão sendo desenvolvidas e vão se formando também a partir da plasticidade cerebral, do desenvolvimento cerebral dessa criança, né, desse sujeito. O professor Juliano vai falar disso para quem é aluno, né? Para quem já é das outras edições, ele já falou, né? Mas para quem está começando agora em neurociência da aprendizagem, ele vai trabalhar com isso, né? A gente tem um processo de plasticidade no nosso cérebro e acontecem as podas, né, neuronais. Mas a gente tem também um período, vamos dizer assim, entre aspas, né, de amadurecimento, de desenvolvimento dessas habilidades também, né? Então, tem uma questão relacionada à idade, sim, né? Mas tem também essa questão de como a gente vai, né, pensar essa transposição, tá? Porque eu tenho que conseguir transformar um saber complexo num saber menos complexo para que a criança ou o sujeito consiga compreender e depois eu vou trabalhando de forma mais aprofundada para que essa pessoa, esse sujeito, chegue na complexidade, tá? Por exemplo, o exemplo que eu usei, né, da bicicleta, para vocês, para explicar a zona de desenvolvimento proximal, eu poderia aqui citar o que diz na teoria do Vygotsky, né, pegar um excerto do Vygotsky e fazer a citação para vocês, e talvez vocês não conseguissem compreender. Quem nunca ouviu falar não conseguisse compreender. Mas como eu não sei digamos assim, qual é o conhecimento de Vygotsky que vocês têm? Eu estou numa live ao vivo, né, que pessoas de todas as áreas e, enfim, não somente do curso estão assistindo, eu tenho que fazer a transposição didática, né, para poder falar disso. Então, eu tenho que falar de uma forma mais simples, né, espero ter conseguido, né, mas sem trair a questão principal do conteúdo, tá? Então, que é não, eu tenho que fazer a transposição, né? Tenho que transformar, tenho que criar um saber escolar, então, a partir desse mais complexo, né? Mas não posso também, daqui a pouco, alterar, né? Então, tenho que continuar fiel a isso, né? Digamos assim, ao conceito em si, ao que de fato o Vygotsky propõe como zona do desenvolvimento proximal, tá bem? Então, a transposição vai fazer isso, vai transpor. Então, o ideal é que a gente faça a transposição para todos os níveis, tá? Não é porque eu estou na graduação, sou professora para graduação, que eu posso também, na minha compreensão, tá? E daí é a minha humilde opinião, né? Que eu posso simplesmente chegar lá, dar a teoria, por exemplo, se eu tiver numa graduação de pedagogia que trabalha. As licenciaturas, no geral, estudam Vygotsky, né? Citar lá o Vygotsky e deixar, compreendam aí a zona de desenvolvimento proximal. Não, me parece que eu tenho que fazer essa transposição também, na minha opinião, tá? Mas, claro que daí, daqui a pouco, eu não vou precisar fazer uma transposição do mesmo tipo, digamos, que eu faria lá para
para as crianças, sei lá, ou para os estudantes do magistério, porque essas pessoas já têm outras leituras, então já têm outras compreensões, daqui a pouco já conhecem o outro e até têm outras habilidades cognitivas desenvolvidas que conseguem fazer outras relações, que daqui a pouco aquele público lá não consegue ainda, tá? Ou ainda não desenvolveu, não consegue porque não desenvolveu, tá bem, gente? Não é que eu esteja dizendo que as pessoas não conseguem. Elas não conseguem porque ainda não desenvolveram, seja porque ainda não chegou na idade ou porque não praticaram, tá? Não tentaram desenvolver, não foram além, né? Agora, essa questão, então, né, isso para fazer a transposição. Agora, além de fazer a transposição, o que eu estou propondo? Que a gente vá da transposição didática, então isso é inquestionável, tenho que fazer a transposição didática, do meu ponto de vista, né? Para a questão do design thinking. Como? Bom, porque o design thinking pode ser uma metodologia para a gente trabalhar os conteúdos, né? Ou trabalhar, ou ensinar algo a alguém, né? Ou, se eu não quero ensinar, até para aprender com o outro, eu posso utilizar o design thinking. Para pensar novas alternativas, novas soluções para um problema, eu posso utilizar o design thinking, na minha opinião, né? O Marcelo está perguntando lá no chat que ele acha muito interessante uma possível relação da transposição didática com design thinking, e está perguntando se a gente vai estudar algo da filosofia do design. Olha, Marcelo, não, tá? Porque eu não sou da área do design, sou da área da filosofia, poderia daqui a pouco vir a trabalhar, né, a filosofia do design, mas vou te ser sincera que nunca li a respeito, talvez até possa vir, não nesse semestre, num próximo, quem sabe, né? Vou pegar a tua sugestão, inclusive, para buscar, porque realmente a filosofia em outras áreas, né? Assim, mas filosofia do direito e filosofia de outras áreas, mas filosofia do design eu nunca trabalhei, né? E nunca fui buscar sobre isso, mas agora, a partir da tua proposta e da tua pergunta, vou buscar conhecer para talvez a gente venha em um outro momento, né? Não agora na primeira disciplina, não, tá? Que nem a transposição, né? Agora, com quem é dessa turma que está ingressando agora em 2020, terá aula agora, já a partir da semana que vem comigo, de filosofia como propedêutica, né? Então, não é essa é a versão resumida do nome da disciplina, tá? Então, a gente vai trabalhar isso quando trabalha a transposição, em alguns momentos a gente vai trabalhar transposição, design thinking, até a partir da própria propedêutica, né? Daí está um desafio que é trabalhar o design thinking à distância, né? Que eu tenho trabalhado nas minhas turmas, que eu tenho aula presencial, né? A distância pode ser mais interessante ainda, tá? Então, eu faço a transposição didática. Isso, para mim, do meu ponto de vista, é inquestionável, tá? Eu sempre vou fazer a transposição didática. Se eu for conversar, e não é porque nós somos docentes, né? Mas se a gente for conversar com alguém de outra área, a partir da nossa área, né? Não sei, aí tem gente aí formada em outras áreas que não seja da filosofia, vão me dizendo aí, meu Deus, que monte de mensagem, vamos lá. A Clarice está colocando, né, design thinking, transposição didática está faltando para muitos dos nossos professores, né? Esta aula nos dá o real sentido desse significado. Ai, que bom, né? Teólogo, ciências da computação, psicologia, pedagogia, biologia, né? Informática, pedagogia e filosofia, né? Espanhol, pedagogia, ciência da tecnologia, viu? A gente tem aí de várias áreas, né?
Micaela de psicologia, enfim, pedagogia, várias áreas, administração, né? Letícia da administração, né? Então, a gente tem várias outras áreas aqui, tá? Agora, pensem da área de vocês, tá? Quem é aí de outras áreas que não da filosofia, tá? História, geografia, letras, espanhol, enfim, aí, artes, tá? Que vocês vão explicar um conceito, um conteúdo, né? Um tema da área de vocês para mim, que sou da filosofia, tá? Vocês vão me explicar esse conceito, tá? Vocês acham que dá para falar como vocês falariam com alguém da área de vocês? Vocês acham que dá? Eu, às vezes, vejo aqui, por exemplo, o meu marido é da área do direito, né? E, às vezes, principalmente agora em época de isolamento, né? Todo mundo trabalhando de casa, às vezes eu abro ali, sei lá, o WhatsApp, o Face, vem um meme, alguma coisa, uma piada da área da filosofia, e daí eu tô lá rindo e ele me diz, o que tu tá rindo? Daí eu mostro para ele e ele fica me olhando e daí eu tenho que explicar por que eu tô rindo, né? Tipo, eu tenho que explicar para ele o que aquilo tem de engraçado. Eu tenho que explicar a questão filosófica que está por trás da piada, né? Porque se a piada é de filosofia, e depois explicar por que é engraçado. E na maioria das vezes ele não consegue rir porque ele não acha graça, né? Assim como eu. Então, assim como acontece da área dele com relação à minha, né? Tipo, quando ele tem uma piada lá, eu vou olhar e eu não consigo ver a graça daquilo porque não é a minha área. Então, imaginem vocês explicarem algo da área de vocês, que não seja, que não é da filosofia, tá? E tentar ensinar para mim, me explicar algo, né? Não dá para ser da mesma forma que vocês conversam com um colega da mesma área. Eu não vou entender, né? Ou talvez eu até venha a entender, né? Se for muito boa a explicação, eu consiga compreender, né? Mas a gente sabe que, no geral, a maioria das pessoas não vai conseguir por essa explicação assim, né? Então, o ideal é que a gente faça a transposição, tá? Que a gente sempre faça a transposição. E a gente faz isso no cotidiano, gente, tá? A gente faz isso no cotidiano. Quando a gente conversa com alguém que não é da nossa área e precisa explicar algo, a gente faz esse exercício de tentar explicar de uma forma mais simples, sem perder essa questão da qualidade, enfim, né? Sem dizer algo que não é, né? Querendo, né? O Maurício está dizendo, só se usar uma linguagem tipo Cortella. Olha, eu mexo, né, nas aulas que eu cito Cortella e eu digo que o Cortella é o nosso filósofo pop, né? Porque ele fala de uma forma simples sobre os temas de filosofia, tá? Ele até pode ser, digamos, muito cotado, né, nas redes sociais, no geral, assim, mas nos cursos de filosofia ele não é, digamos assim, um referencial, né? E a partir de outros filósofos, só que ele trabalha muito bem isso, né? Numa linguagem muito acessível para as outras pessoas, né? Para as outras áreas, né? Eu particularmente uso vídeos dele, uso exemplos dele, mostro para os meus alunos, né? Mas em ensino de filosofia, eu uso o livro dele de ensino, ele tem um livro de ensino de filosofia, que ensina alguns temas, como o professor trabalhar, e tem um livro, a versão do aluno, tá? Eu uso ele, esse referencial, trabalho com os meus alunos, tá? Mas, assim, no meio, né, nos cursos aí, ele não é muito utilizado. Agora, ele tem a sua relevância, acho que ele tem uma relevância enorme, na minha opinião. Por quê? O que ele fez? Ele popularizou a filosofia, né? Ele mostrou que a filosofia
pode ser explicada de forma simples e acessível, né? A gente consegue fazer a transposição didática da filosofia, né? Porque se tem muita gente tem aquela coisa assim, não, é que a filosofia eu não posso explicar ela assim de forma muito superficial, assim, para o grande auditório, porque a filosofia é um saber elitizado. Não é elitizado coisa nenhuma, tá? A única elite que tem com relação ao saber, a elitização do saber da filosofia está no nariz do pesquisador lá, do filósofo, que empina o nariz e acha que está num outro nível. Não é. Não tem essa, digamos, essa superioridade com relação às outras ciências, tá? E as outras áreas, né? Tem as suas especificidades, como todas as outras, tá? Tem aquela coisa que eu também gosto e também sou, digamos assim, um pouco saudosista de dizer, que todas as áreas nasceram da filosofia. Sim, tem isso, né? A gente sabe que tem, mas não que isso coloque ela em outro patamar com relação às outras áreas, né? E se os meus colegas aí, né, de filosofia assistirem a live depois e não concordarem, que me convençam do contrário, mas eu acho que a filosofia, inclusive, devia ser desde a educação infantil trabalhada, porque ela é acessível para todos. E, então, o Oscar está perguntando, né, se para fazer a transposição pode ser explicado através de uma analogia. Sim, eu posso fazer a analogia. Se vocês pegarem um livro didático, né, que a gente usa no ensino médio, no ensino fundamental, vocês vão ver que ali há uma transposição didática, né? Há uma transposição didática das licenciaturas, geografia, história, né, pedagogia, um tema que vocês tiveram lá na graduação e olhem no livro didático para vocês verem. Essa transposição foi feita, né? Agora, quando eu tiver com o livro didático, por exemplo, lá no ensino médio, eu vou ter que fazer a transposição didática ainda do livro didático, né? Porque dependendo de como está colocado lá, a gente sabe que o nosso Brasil é enorme, né? As desigualdades, infelizmente, são enormes também. Daqui a pouco, a transposição para o livro não é suficiente para que o aluno consiga compreender. Eu vou ter que fazer a transposição do livro didático para que ele entenda, e depois, sim, ele vai conseguir lidar com o livro didático e ir além, né? Porque não é também eu simplificar para ficar no simples, porque é isso que ele dá conta, tá? Cuidado, não estou dizendo isso, não é isso que eu penso, tá? A gente, por isso que eu falei de zona de desenvolvimento proximal, a gente faz a transposição para conseguir a compreensão inicial e depois a gente vai complexificando, né, o processo. É tipo o exemplo do andar de bicicleta, né? Depois a gente tira uma rodinha, depois a gente tira outra, e depois e por fim a gente vai querer que o aluno esteja lá, né, pedalando, se equilibrando, controlando a bicicleta, sem as mãos e empinando a roda, de preferência, né? Então, tipo, que ele vá além, né? Que ele, inclusive, consiga se aprofundar tanto numa área que ele chegue, vamos dizer assim, que ele consiga compreender até melhor do que eu, né? Determinado assunto, determinado conteúdo, né? Mas é nesse sentido. E por que melhor do que eu, que o professor? Bom, porque a gente está ali nas vezes de essa pessoa que tem essa compreensão já do complexo, né? Mas daqui a pouco alguém pode ter compreensão ainda da parte ainda mais complexa que nem nós temos, né? Então, essa é a questão, tá? Agora, como que o design thinking pode contribuir nisso? Tá? Eu vou explicar, já falei no início, né? Para quem estava no início. Então, o design thinking, né? Ele trabalha, então, com esse pensamento do design, né? Que é um pensamento visual, né? A questão da criatividade para desenvolver, para resolver problemas, tá? Então,
inicialmente a gente precisa, né, ter essa compreensão, conhecer o problema, tá? Depois a gente vai fazer a análise, né, do problema, tentar, então, né, definir qual é o problema central, tá? Porque daqui a pouco eu tenho um determinado problema e ele se ramifica em vários. Eu não vou conseguir resolver vários problemas, então eu tenho que focar e definir qual é o mais importante ou qual é o que eu vou conseguir minimamente dar conta agora, nesse momento, ou é aquele que é mais significativo para o sujeito, tá? Para o sujeito para o qual eu estou pensando a solução. Eu vou chegar no momento lá de criar as hipóteses, né? Que daí, como é um processo em equipe, que eu falei para vocês, tem a questão da cooperação. Geralmente, quando se fala em design thinking, vocês devem já ter visto, né? Isso é uma imagem bastante comum, né? O uso dos post-its, né? E fazer chuva de ideias, né? Bom, é isso. São várias pessoas pensando possíveis soluções, desde as mais absurdas até as mais complexas ali, para aquele problema, tá? É o momento que a gente diz que, primeiro, para perceber o problema do outro, a gente precisa expandir o nosso olhar, tá? Então, para que eu identifique algo que é o problema que o outro, né, que é um problema para o outro, eu vou ter que expandir o meu olhar, porque se eu olhar a partir da minha realidade, talvez o que é um problema para o outro não seja para mim. Então, eu preciso expandir o olhar, tá? Depois, quando eu vejo o problema e as suas ramificações, eu tenho que focalizar, né? Eu tenho que fazer esse movimento de focar e escolher qual que eu vou tentar, digamos assim, mirar para tentar resolver, tá? Depois que eu identifiquei esse problema principal, ou aquele que eu vou tentar solucionar inicialmente, eu tenho que expandir novamente, né, a minha visão, que é junto com... Isso tudo é em equipe, desde o início até o final, tá? Mas daí esse momento de expandir, de criar hipóteses, que nada mais são do que possíveis soluções para esses problemas, tá? É mais ou menos como uma chuva de ideia, tá? Várias pessoas pensando possíveis soluções para aquele problema. Tem um filme aí, né, que acho que, não sei se está disponível, acho que não está disponível no Netflix, mas talvez vocês encontram, acho que vocês encontram no YouTube, assim, uma versão, alguma versão dublada, legendada para assistir, mas talvez vocês já tenham visto, que é Os Estagiários, vocês já viram? Que é dois caras que perdem o emprego e vão tentar uma seleção para estagiário no Google. Não sei se vocês conhecem esse filme, tá? É um filme, não é recente, ele já tem um tempo, tá? Tem uma cena nesse filme que é um momento que eles recebem um problema, eles estão lá em equipe, tentando, então, a equipe que se destacar vai ser a equipe ganhadora e que vai, então, ser estagiária no Google, né? E essa equipe vai participando, tipo uma gincana, sei lá, um processo seletivo, e tem várias etapas. E tem uma etapa que eles recebem um problema que eles têm que pensar algo novo, né? Eles têm que propor algo que é o que talvez eles consigam criar, ou eles têm que criar algo, tá? E ó, eu vou dar spoiler do filme, mas não tem como explicar, fazer analogia sem dar o spoiler, tá? Então tem uma cena que eles têm que criar algo novo, e daí eles estão lá em equipe pensando e propondo ideias, é tipo uma chuva de ideias, e daí esses dois que são completamente alienados, assim, alheios a essa coisa da tecnologia, do desenvolvimento, um vai lá e diz assim, eu tenho uma ideia, vamos criar um compartilhagram. E daí eles olham e dizem assim, já tem o Instagram. E daí assim, não, é assim, ó, não é que nem esse que tem. A gente vai lá, faz a foto e posta. E daí eles dizem assim,
já existe, é o Instagram. E daí eles assim, não, mas não é o Instagram. Vocês não entenderam, faz a foto e posta, instantânea, na hora. E daí eles dizem de novo, já existe, é o Instagram. Tipo, mas isso mostra bem o processo lá de dar hipóteses, de propor soluções do design thinking, tá? Que é o quê? Nenhuma ideia é absurda. Todo mundo compartilha a sua postura. Então, é esse momento que é de chuva de ideias, que cada um vai encontrar uma solução diferente e vai propor, tá? Esse é o momento, então, do design thinking, que a gente também tem que expandir esse olhar, né? Bem no início do filme, né, tem a parte que eles fazem a entrevista, daí eu vou dar spoiler do filme todo, mas tem uma parte que eles fazem a entrevista online, né, para saber se eles vão ser selecionados para ir para essas, vão ser pré-selecionados para ir para a seletiva dos estágios, né, e daí o cara do Google pergunta, né, o que vocês fariam se estivessem dentro de um liquidificador, né? Tipo, e daí eles começam a falar um monte de bobagem, né? O que eles fariam dentro do liquidificador, né? E assim, tipo, dá ideias, porque eles não fazem nem ideia, né? De quais soluções encontrarem, né? Como sair de dentro de um liquidificador ligado, enfim. Mas eles vão falando assim, e não existe, na verdade, bobagem. Não existe ideia errada, não existe. A gente fala o que a ideia que vem, né, que é da criação, da inovação ali na hora, e depois a gente vai avaliar, porque daqui a pouco, de uma ideia que eu tive para outra, juntando com outra do colega, eu vou encontrar uma solução, né, uma possível solução. Então, não existe nada absurdo nesse momento, tá? Nesse momento, expansão. Depois a gente tem que focalizar de novo. Bom, tem hipóteses que daqui a pouco vão ser absurdas, vão ser inviáveis, ou não são possíveis de serem executadas, não dependem da gente, não atendem o sujeito, né, em questão. A gente vai ter que focalizar de novo, né? Encontrar uma solução ou duas soluções possíveis e testar. Como que a gente testa? Bom, vendo se isso funciona pro sujeito, tá? Então, essa seria a forma que o design thinking trabalha, né? Centrado no ser humano, né? Então, a questão da empatia, se colocar no lugar do outro, pensar a solução. Então, a solução do problema nunca é a solução da Adriane, né, para a Ana Paula, para a Letícia, né? Mas é uma solução para o problema da Letícia para a Letícia, tá? Então, eu tenho que tentar ao máximo me colocar no lugar daquele sujeito e pensar uma solução que não é a que eu acho melhor, é a que vai ser melhor para o sujeito, tá? Baseado na cooperação, porque todo esse processo é em equipe, para garantir essa multiplicidade de olhares, essa possibilidade de inúmeras ideias, né? De criatividade, de inovação, né? De criação, tá? E também então, centrar no ser humano, que une a cooperação, né, e essa questão da empatia, tá? A gente vai pensar o design thinking assim. Então, ele é um pensamento também, né, uma forma de encontrar soluções muito visual, tá? Vai lidar muito com isso. Por isso que a gente usa os post-its, né? A gente faz colocações, vai utilizar assim, tá? Daí, como que... Depois eu vou falar rapidinho antes da gente encerrar, já estamos 1h26, já vou me encaminhar para o final, né? Mas eu vou dar um dos exemplos que eu tenho utilizado na minha aula para vocês conseguirem compreender melhor, né? Como que seria a aplicação disso. Mas, assim, então, como ele é um pensamento visual, tá? Ele tem algumas vantagens, tá? Que são próprias do pensamento visual, tá? Então, a gente sabe, assim, que alguns estudos, né, demonstram isso, que 65% das pessoas aprendem melhor com imagens, tá?
entre 75% e 80% das células do nosso corpo, do nosso cérebro, desculpem, 75% a 80% das células do nosso cérebro são envolvidas, né, na visão. Então, combinar textos e imagens vai aumentar cerca de 40% a memória visual do sujeito, né? O sujeito vai lembrar daquilo com maior facilidade, tá? A usar essa relação, então, de desenho, texto, essa parte mais de criação, como o post-it, enfim, né? A gente vai trabalhar, né, habilidades cognitivas no nosso cérebro que envolvem a questão emocional, né, e a racional, tá? Então, 80% dos nossos, e a gente vai ter em cerca, em média, né, o que os estudos mais ou menos mostram, assim, né? Claro que isso varia de sujeito para sujeito, ou como diz a minha mãe, varia, né? Sempre varia de sujeito para sujeito, né? Mas, em média, a gente tem um ganho aí de uns 40%. Em questão de memória, né? De memória das coisas, tá? Então, a gente tem. O Giano disponibilizou o link para o vídeo. Que bom. Para o vídeo do filme, né? Então, essa questão de usar, né? Eu também trabalho, quando eu trabalho a transposição didática, não só de fazer essa transposição, tá? Mas de trabalhar, entre outras coisas, vou mostrar aqui o livro para vocês, né? Textos multimodais, tá? Que são outras formas de texto que não somente drama, né? Infográfico, então coisas mais visuais, né? Eu não fiz ainda, mas eu tenho uma colega na outra universidade que eu trabalho, né? Que trabalha em aula, ela leva memes, ela cria os memes sobre o conteúdo, né? Então eu achei show assim essa proposta também, né? Que a gente consegue utilizar outras coisas que vão ser significativas, né? A questão de usar daqui a pouco um trechinho de filme ou fazer uma relação com algum filme também ajuda depois a lembrar, né? Eu vi que um colega aí, um dos colegas disse que é teólogo, né? Eu, quando fazia o mestrado, tinha um colega que era padre, e uma vez eu fui lá no Instituto Berthier participar de um evento de filosofia lá, que era onde ele era professor, né? Eu disse que ele era porque ele era meu colega, eu acho que ele continua sendo padre até hoje, né? Mas numa ocasião que eu fui no Instituto Berthier, teve uma palestra que era com um professor de filosofia, que era padre, naquela ocasião, também não sei, imagino que continue sendo padre, e ele abriu o evento, ele fez a fala da acolhida, tá? Qual o nome do filme que a professora não lembrava? Não, é Os Estagiários, o filme que eu falei. Alguém está perguntando ali, a Priscila está perguntando, o filme que eu citei é Os Estagiários, tá? Então, esse padre que fez a abertura, né, esse padre, professor que fez a abertura do evento, ele começou o evento dizendo: vocês viram que vocês não ganharam pastinha, não ganharam bloco de anotações, não ganharam caneta nesse evento? E era uma época assim que estava bem assim no auge. Hoje em dia, os últimos eventos já são vacas magras, né? A gente mal consegue dinheiro para trazer as pessoas e fazer o evento, né? Mas teve uma época que tinha bastante verba, então se fazia inclusive pastinha e tudo mais, sacolinha do evento, né? As coisas do evento, né? E bem nessa época das vacas gordas, né? Digamos, esse padre faz a abertura do evento e diz: vocês lembram que vocês não ganharam? Vocês viram que vocês não ganharam e tal? Vocês acharam ruim não ganhar e tal? E daí alguém disse: sim, por que a gente não ganhou? Queria tanto, né? E
e daí ele disse, bom, vocês não ganharam, não é porque a gente não tinha dinheiro para fazer. Ele disse, foi porque a gente não quis. A gente fez a opção de não fazer a pasta, não dar um bloco de anotações e uma caneta. Ah, mas por quê? Ele disse assim, porque a gente não quer que vocês anotem no papel e levem para casa e atirem dentro do armário ou em cima de uma mesa e nunca mais peguem esse bloco de anotações. Ele disse, a gente quer que vocês anotem com a vida, porque se vocês anotarem com a vida, isso que vocês vão aprender, vão ouvir aqui no evento, vai ser muito mais significativo do que se anotar no bloquinho, né? De palestras que eu fui, e o que eu fiz com aquilo? Eu nunca mais voltei lá para ler as anotações, tá? Nunca mais vi aquilo, e tem coisas que eu nem lembro mais, né? Eu sou muito sinestésica, eu preciso anotar para aprender, é a minha forma de estudar, né? Então, isso é importante. Mas, de fato, quando eu aprendo algo com a vida, tipo, que o professor fala algo que é significativo para mim, que tem alguma relação com a minha existência, com a minha vivência, é diferente. Eu não preciso anotar isso, que eu vou lembrar. Então, acho que é isso, né? Porque é também o que o design trabalha, né? A ideia que o design, esse pensamento visual trabalha, tá? Que é com a questão da aprendizagem emocional também, né? Que é essa coisa de relação. Por isso a questão da empatia, né? Eu me coloco no lugar do outro e eu, de certa forma, por mais que eu não viva, né, a dor do outro, né? Que é o design tem essa proposta. Então, eu não vou conseguir viver exatamente o que o sujeito está vivendo, mas eu vou conseguir me colocar se eu, Adriane, estivesse naquele lugar. Então, eu vou sugerir coisas a partir disso, mas, claro, o momento de focalizar, que é testar a solução, o retorno eu só vou receber do sujeito lá. Daqui a pouco a gente pensou algumas formas de solucionar e não resolveu, tá? Porque para o sujeito não resolve o problema dele. Então, não é a solução que a gente quer, mas a solução para o outro, tá? Então, como que isso a gente pode trabalhar com a filosofia, isso, né? Bom, a gente pode pegar problemas de filosofia, e daí a filosofia faz parte do nosso cotidiano, né? No dia a dia, né? A gente pode pegar questões e relacionar, então, essas questões, esses problemas com a questão da filosofia e tentar fazer essa atividade em aula, dividir a turma em grupos para resolver esse problema, né? Dar problemas. Eu, já finalizando, né, vou comentar com vocês o caso que como que eu estou utilizando na minha disciplina de bioética, tá? Eu estou trabalhando bioética para uma turma de psicologia, né? E a gente começou, na primeira aula eu pedi 10 voluntários, tá? Depois de muita, assim, digamos assim, insistência, né, eu consegui 10 voluntários, né, no fim, na verdade, no final, eu ameacei eles, eu disse que vários, né, eu ia usar a democracia do dedo, quer dizer, tu, vem, daí eles, assim, digamos, voluntariamente se disponibilizaram, né, voluntariamente se disponibilizaram 10. Esses 10, eu levei papeizinhos e eles sortearam, cada um tirou um papelzinho, tá? Então, eu tinha ali naqueles papeizinhos uma gestante, tá? Grávida de 3 semanas, um esposo e pai, né? De um bebê que estava sendo gerado, uma ginecologista, um antropólogo, um filósofo, um advogado, um assistente social, uma psicóloga e, deixa eu ver, eu vou lembrar os outros, tá? Mas, enfim, eram 10 profissionais diferentes. Cada um sorteou, então, e pegou um papel, né? Se tornou uma persona na história. Tá? Que história? Eles não sabiam ainda. Depois que esses voluntários tinham cada um tirado o seu papelzinho, eu li para eles um case que fui eu que criei, né? Um case hipotético, um caso relacionado à questão da bioética, tá?
que é a questão, então, tem uma gestante, né, um pai e então um casal, né, que está esperando o seu primeiro bebê, a esposa, então, está grávida de 3 semanas, descobriu, então, que está grávida de 3 semanas, e essa gravidez era muito esperada. Depois da terceira tentativa de inseminação artificial, ela finalmente engravidou. Tá? Então, eles estão muito felizes, né, por conta da descoberta da gravidez, o primeiro filho, ela já com 37 anos, achou que se não fosse que talvez não fosse ser possível por conta da idade, porque já precisava da fertilização por conta dessas questões hormonais, e poderia ser, então, que ela, daqui a pouco, quanto mais avançasse a idade, menos chance ela teria de ovulação e tudo mais. Então, estavam felizes, né? A família toda muito feliz, tá? O que aconteceu? Ela recebeu um diagnóstico de câncer de útero, tá? E ela foi aconselhada, né? Ou pelo menos foram colocados os riscos para ela, né? A ginecologista e o oncologista colocaram os riscos para ela. Que o ideal seria ela interromper a gravidez e tratar o câncer, né? Porque se ela interromper a gravidez e tratar o câncer, há grandes chances de que o câncer não se espalhe e que ela tenha muitas chances de se curar, então, né? Mas ela seria necessário interromper a gravidez. Ou ela pode não interromper a gravidez, mas né, o prognóstico, digamos assim, né, é que ao esperar a gestação, o câncer tome dimensões que depois seja difícil reverter, né? Então, tem essa situação, tá? E diante desse impasse, porque é uma gravidez muito desejada, muito esperada, e também toda essa questão que envolve o risco da vida da gestante, né? Eles, sem saber que decisão tomar, buscaram uma equipe multidisciplinar, né? Então, que é o antropólogo, o advogado, a psicóloga, o assistente social, tem um teólogo também, um filósofo, esse grupo de pessoas, esses 10, para ajudarem eles a tomar a decisão correta, ou a melhor, ou a menos pior, né? A decisão menos pior, porque na bioética a gente lida com essas questões, né? De vida começando, vida terminando, e que são decisões difíceis, né? Então, a gente trabalha com os casos difíceis na bioética. Então, eles têm que tomar essa decisão, que, de longe, qualquer decisão que eles tomem não vai ser a melhor decisão, né? Vai ser, como a gente diz, a menos pior, né? Talvez, porque eles vão ter que decidir entre o mal e o pior, né? Mas a decisão é deles, mas eles buscaram uma equipe. Então, essa equipe, esse é o problema que eles têm que resolver. Eles têm que encontrar esse grupo dos 10, mais todo o restante da turma. Eles têm que encontrar soluções para essa situação, tá? Os que têm uma área específica, coisas a partir das suas áreas, mas os demais também têm que ajudar, que não tem uma profissão específica, né, tem que tentar ajudar a solucionar, mas a testagem, que é o momento lá de decisão, vai ficar sob esses sujeitos, né, que é o pai e a mãe, que vão ter que decidir. Lembrei qual é o 10º sujeito, é o bebê de 3 semanas. Tem alguém que é o bebê de 3 semanas, tá? Então, esse é o momento, essa é uma forma, né, um exemplo de como a gente vai trabalhar o design thinking com um problema relacionado ao conteúdo, que é, né, da ética, da bioética, então a ética aplicada, né, para tentar solucionar, e é um problema do cotidiano, né, que a gente sabe que, se não exatamente assim, mas alguns casos, infelizmente, há situações que a decisão é assim, né, é realmente muito difícil, então eles vão tentar encontrar soluções nesse sentido, né, pensar possíveis hipóteses, tá?
Então, acho que isso mostra um pouco como que a gente pode trabalhar. A gente pode criar problemas ou pegar alguns problemas que a gente já tem aí, que são clássicos na filosofia, adaptar para trabalhar, para dar para as equipes ou para a turma toda pensar possíveis soluções, tá? Deixa eu ver o que mais aqui que vocês estão perguntando, né? Ver se eu consigo, de forma geral, dar as respostas, né? Design Thinking é uma chuva de ideias com várias pessoas pensando em soluções para resolver o problema, se colocando no lugar do outro. Mas não é tão simples assim, né, Jéssica? É todo um processo, né? Ele não é só chuva. Qual é o problema que a gente precisa focar? Ele tem a parte da chuva de ideias, é uma das etapas, né? Mas ele tem depois também a parte da prototipação, que é criar uma possível, então, solução, né? Um protótipo, e testar esse protótipo com o sujeito, tá? Então, não é só a chuva de ideias, tá? Mas tem também a chuva de ideias, tá? A criatividade para realizar conflitos, problemas, sim, mas como é uma metodologia, né, tem uma série de etapas que a gente tem que garantir, tá? O Leandro está dizendo que, sendo significativo, não se esquece, padre esperto, é verdade. A Ellen está dizendo que os advogados utilizam o design thinking para suas defesas. Eu não sei, eu não sou advogada, mas eu imagino que possa sim utilizar. Talvez o design seja um conceito que explica um pouco a interface entre técnica, arte, comunicação e filosofia. E o Maurício está dizendo que já fez um paralelo aqui com a realidade dos médicos italianos decidindo quem recebe respirador na Itália, porque tem um texto, dos filósofos, o filósofo que eu estudo mais, vamos dizer assim, que é o Paul Ricoeur. Ele tem um texto que ele trata da bioética, que o título do artigo é Entre o Mal e o Pior, porque é isso, ele diz nenhuma decisão de bioética, né, que envolve vidas, né, que envolve sujeitos, é uma decisão fácil. A gente vai decidir entre o mal e o pior, né? Então, essa questão desses médicos lá, né? Pensem a decisão deles, né? Daí lembrei, né? Essa questão da transposição, lembrei de outro filme. Fica aí uma sugestão de filmes para o isolamento, né? Pearl Harbor, né? Pearl Harbor tem uma cena que acontece, né? A questão que cai o avião, a bomba, enfim, e a enfermeira tá lá com um batom que ela pega da bolsa, analisando os casos que vão chegando e colocando, né, na testa do sujeito se ele merece atendimento ou não, né? Tipo, tem casos extremos que ela acaba separando para que entre aspas, não vale a pena, né? Claro que não é a perspectiva que pelo menos que eu trabalho, né? Eu trabalho na perspectiva que toda vida vale a pena e toda tem que tentar ser salvo. Não é uma visão ética utilitarista, né? Que vale o resultado, né? Quantos mais, melhor, né? Mas, enfim, isso também depende de perspectiva, tá? Gente, então, essa questão, né, então, uma ética consequencialista, utilitarista, vai defender isso, né, que uma ação é moralmente correta se, dependendo, né, do número de pessoas e o grau de digamos, o resultado que ela proporciona, né? Então, o foco está no resultado e, nesse caso, no número de vidas que ela salva, né? Então, isso seria mais importante, mas, enfim, eu não sei se essa é a melhor forma, né? Tipo, se eu fosse o sujeito que está lá, né? Ou se a minha mãe ou a minha filha fosse, eu não gostaria que alguém sacrificasse a vida dela para salvar 10 pessoas, que seja 20, 30, né? Porque quando a gente tem que decidir, daqui a pouco a gente não sabe quem vai estar decidindo, né? Por a gente. E a gente não sabe quem vai estar decidindo. Então, eu acho que toda a vida importa e é relevante, né?
E, então, gente, obrigada, viu? Desculpem aí, ó, me empolguei, a gente ficou quase 2 horas aí falando, né? Mas agradecer a participação, tá, de vocês e dizer que é um prazer, então, tê-los conosco, né? Muito obrigada pela audiência, então, e nós continuamos, né? Ah, o Dandro está perguntando isso. Paul Ricoeur, esse mesmo, Dandro, bem exatamente assim como você se escreveu. Tá bem? Obrigada, gente, pela participação. Se alguém quiser lá, pode seguir a página, tá? Quem é da área da educação, tenho dado dicas, né, de transposição também o canal da BeMaker Indústria Criativa, tá? Que é a minha escola, então lá tem dicas que vocês conseguem sobre questão de transposição didática para a questão da aula, né? Tem algumas coisas lá para vocês, tá bem? Boa noite, obrigada, tá? E até mais. Até nosso próximo encontro, tá bem? Obrigadão.